Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para esse canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: a tradução "ó Deus" de Salmos 45 verso 7 e Hebreus 1:8 está errada. Por que é que eu estou fazendo este vídeo? Bom, eu vi aí algumas pessoas comentando que as nossas traduções em português, ao traduzir aqui, ó Deus, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, essa parte aqui está errada. Por quê? Porque aqui é usado Deus como um vocativo em português, sendo que em grego não tem vocativo e nem em hebraico. Olha só o que foi que eu ouvi. É isso mesmo. Então, será mesmo que as traduções erraram? Um dos argumentos é o seguinte: olha, a Septuaginta, que é uma tradução do texto hebraico, ela pega o termo Elohim, certo, que é Deus, e traduz como Hotheos, que é Deus. Ho é o artigo, né? Tá. Vocativo em grego não tem artigo. Se não tem artigo, como é que eu vou traduzir isso aqui como ó Deus, né? E Theos aqui é um nominativo que indica sujeito ou predicado e não vocativo. Então, a tradução está errada. Essa foi a conclusão de algumas pessoas, né? E se o tradutor da Septuaginta ele traduz Elohim, ele traduz como Hotheos no nominativo, então ele entendia que isso aqui não era uma ideia vocativa, e sim uma ideia nominativa. É a mesma coisa em Hebreus 1:8. Em Hebreus 1:8 ele cita Hotheos, ou seja, ele cita nominativo também, certo? Para Deus, tá? E algumas traduções fizeram uma tradução correta. Isso é o que algumas pessoas estavam argumentando, certo? Aí essas pessoas falam: olha, a Bíblia de Jerusalém traduz o Salmo 45 verso 7 assim, ó: teu trono é de Deus. Veja que tem uma diferença absurda em dizer teu trono é de Deus para o teu trono, ó Deus. Quando eu falo ó Deus, eu estou me dirigindo a essa pessoa como Deus. Mas se eu falo o teu trono é de Deus, eu não estou falando que ela é Deus. Eu estou falando que o trono dela, que o domínio dela, que o governo dela pertence a Deus. E a Bíblia TNM traduz: Deus é o seu trono para todo o sempre. A Bíblia do Peregrino traduz teu trono como o de um Deus. Tá? Então você vê que nessas traduções aqui, elas estão corretas, segundo o que essas pessoas andam falando por aí. Bom, será que isso realmente procede? Então deixa eu baixar aqui um pouquinho, tá? Para nós pegarmos também o texto de Hebreus, né? Aqui. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre o argumento apresentando, né, a ideia no grego. Falar que isso aqui não pode ser vocativo porque tem artigo e vocativo não tem artigo, e que aqui o substantivo tem um S no final e o S indica o nominativo, que pode ser sujeito ou predicado, né? Então a tradução está errada, e isso é simplesmente uma falácia. É uma pessoa que ela não sabe o que ela está dizendo. Me perdoem aí quem está falando isso, mas essa é a verdade e eu vou apresentar o porquê disso, tá? Se eu pegar, por exemplo, a gramática do Bless de Bruyne em inglês, tá? De grego do Novo Testamento, quando ele fala sobre o uso do nominativo, né? No caso aqui, ó, ele diz o seguinte: mesmo onde o nominativo é formalmente distinto do vocativo, ainda existe uma tendência para o nominativo usurpar o lugar do vocativo. Bless de Bruyne continua falando: uma tendência observável já em Romero, ou seja, a ideia de que o nominativo não pode ser vocativo é falsa.
Porque os gramáticos atestam isso. Eles falam que essa tendência já era observada desde Romero, conforme está na gramática do De Bruyn. A.T. Robertson, ele diz o seguinte na sua gramática em inglês de grego, página 465. Ele fala: não é certo se theos, no caso aqui, ó, theos, é vocativo ou nominativo aqui em Hebreus 1:8, tá? No entanto, né, se você pegar o próprio Robertson em seu comentário de Hebreus em espanhol, à luz do Novo Testamento grego, Robertson diz que em Hebreus 1:8, Deus, aqui ó, Deus deve ser tomado como vocativo, ou seja, ó Deus. Tá? Robertson defende isso aqui. Daniel Wallace é outro gramático, grande gramático, que defende também que Hebreus 1:8 vai ter uma definição, aqui ó, Hotheos vai ser ó Deus, tá? Está na gramática do Daniel Wallace. Aí pode perguntar, então por que tem artigo? Robertson, Fritz Heinecker e Cleon Rogers, eles explicam, falando que existe artigo aqui por causa da influência, de uma influência semítica, certo? Porque em hebraico você pode ter um termo com artigo e ele ser vocativo. Então, por causa dessa influência, o grego também faz, mas que pode sim ser aqui, ó Deus, pode trazer uma ideia vocativa assim, tá? Então, os gramáticos atestam isso. Poderiam citar vários e vários outros, né, que vão atestar essa questão, certo? Então, mas por aqui já está de bom tamanho. Ainda eu poderia ter referência, como no caso gramáticas, né? Você pega aí a do MacDonald e a do Zurich, por exemplo, eles também fazem esse tipo de citação, né? Eles falam que o nominativo pode sim ser usado como vocativo, certo? Então, não tem nenhum erro de tradução aqui. Agora, indo para o texto hebraico, né, do Antigo Testamento, você tem aqui o seguinte, né? Kis'acha Elohim Olam Vaed, né? Ou seja, que você vai ter essa expressão aqui, ó, essa letrinha aqui é o sufixo da segunda pessoa, né, do singular teu, certo? E aqui é o termo para trono, né? Teu trono. Aí Deus aqui pode ou não pode ser trabalhado como um vocativo? Bom, Harris, que é um dos grandes hebraístas, ele apresenta que Elohim aqui ele pode ser vocativo, sim, certo? Ele diz que tanto em hebraico quanto em grego Deus está sendo invocado aqui. E ele ainda comenta que tanto que na língua hebraica o Deus ser traduzido como ó Deus tem muita força. Essa tradução aqui tem muita força. Por quê? Porque ele diz que existe uma pausa aqui, ó. Tá vendo esse tracinho aqui abaixo, esse aqui, ó? Pronto, isso aqui é uma espécie de acento, né, disjuntivo, onde existe uma pausa, né? É como se ele desse ali uma vírgula. O teu trono, vírgula, ó Deus. Então, por causa dessa vírgula, ele teria mais uma ênfase no vocativo. Isso é o que argumenta, no caso aí, Harris, beleza? E aí você tem estudiosos como Krauss, como J.R. Porter e entre outros, né, que eu poderia citar, que eles falam a mesma coisa, né? Eles atestam sim que Elohim aqui é vocativo, ó Deus, tá? Agora, não podemos negar, tá, que outros hebraístas, eles tendem a fazer aqui Elohim como o sujeito na frase ou como predicado, certo? Se você pegar, por exemplo, George Guthrie, ele cita Mulder, né? Ele diz que Mulder, ele apresenta essa tradução aqui, ó, a tradução disso aqui, como está na Bíblia de Jerusalém. Teu trono é de Deus, certo?
E aí você vai ter, né, ele Mulder, ele segue, no caso aqui, Allen, que também apoia essa tradução, ok? Já a tradução feita pelo Luiz Alonso Schockel, que é essa aqui, ó, Teu Trono como de um Deus, essa tradução aqui, ela é apresentada por Emerton, que segue Drive. Então a tradução seria essa aqui, certo? Segundo esses dois especialistas. Então você pode ver também que Luiz Alonso Schockel, né, ele diz que você pode sim pegar o Elohim, certo, e traduzir como ó Deus. Só que ele diz que se você fizer isso aqui, você vai estar chamando o rei, nesse contexto aqui, de Deus. Tá? Então esse é o argumento que o Luiz Alonso Schockel ele apresenta, ou seja, ele não nega, nem o próprio Luiz Alonso Schockel, que fez essa tradução aqui, nem ele nega que você pode traduzir como ó Deus, beleza? Então esses são os fatores. Em grego você pode fazer aqui 3 tipos de tradução que são aí bem mais debatíveis, né? Você tem, por exemplo, você pode pegar aqui, ó, Deus, no caso aqui, Hotheos, e traduzir como um predicado, certo? Então iria ficar Hotronos su, né, Hotronos su Hotheos, como o teu trono é Deus, tá? Você pode fazer essa tradução aqui, o teu trono é Deus. Então o teu trono como sujeito e Deus como predicado, né? Fazendo uma afirmação, o teu trono é Deus. Você pode ver que tem Hort, ele defende essa tradução, e Nerme, ele também defende essa tradução, tá? Mas você também pode pegar aqui o Hotheos, você pode traduzir como sujeito, e aí a tradução ficaria assim: Deus é teu trono, né? E aí você tem Westcott e Moffat, eles defendem essa tradução aqui. E você pode também traduzir como vocativo, ó Deus, tá? O teu trono, ó Deus, né? Essa possibilidade aqui, ela é atestada pela maioria dos gramáticos, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento. Então quer dizer, você tem a grande maioria contra uma minoria, certo? Agora, por que se faz essa tradução? Existem vários motivos. Eu não vou apresentar aqui agora, porque o foco é mostrar se essa tradução está errada ou não. O ponto é que ela não está errada e que ela é atestada tanto em grego, quanto em hebraico e quanto na maioria dos eruditos, tá? Então não temos nenhum erro aqui de tradução, beleza, pessoal? Então a tradução ó Deus, ela está corretíssima, não tem nenhum problema aqui, não tem nenhum erro, como algumas pessoas falam, certo? Por isso que eu digo a vocês, estudem grego, estudem hebraico, né? Estudem, consultem pessoas que dominam o assunto, consultem hebraístas, consultem pessoas que são mestres em língua grega. Por quê? Porque esses caras sabem o que estão falando. Aí você vê na internet um monte de gente que sequer terminou o curso básico de grego e hebraico e quer dizer o que está errado e o que não está errado. Aí tenha santa paciência, né? Então é basicamente isso. Está explicado, tanto em grego quanto em hebraico você pode traduzir ó Deus, não tem nenhum problema. E detalhe, né? Em hebraico você tem uma ênfase, é uma tradução muito forte vinda do texto hebraico ó Deus, tá? Porque por causa dessa pausa aqui que dá esse termo aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.